Os seguidores de Sete. Muitos vão se chamar de Meso-Betchet, ou Crias da Rebelião. Os seguidores de Sete pregam que o clã é descendente do deus egípcio Sete. Eles acreditam que Sete irá retornar e, por isso, preparam o mundo para seu retorno. Desde o princípio da história, o clã se centraliza ao redor de seu antediluviano, o deus Seth. Sete, por sua vez, era um adorador de Apep, a serpente. Apep, também chamado de Apophis. Apep é a personificação da corrupção. Para muitos, o que é o mundo material e a ordem cósmica das coisas é apenas uma prisão, e que com a destruição e o caos, um fica mais próximo da transcendência. Alguns dos anciões do clã, inclusive, vão dizer que não foi Caim que abraçou Seth, e sim que o próprio veneno de Apep que transformou Seth em um vampiro. Outros vão dizer que Seth não era servo nem fiel à serpente, e que ele matou Apep, devorou seu coração, com isso conseguiu derrotar o seu grande rival Osíris. A história do antediluviano começa no Egito. Seth nasceu no próprio rio Nilo. Ele, que era neto de Ra, um poderoso chefe que uniu as tribos do Egito, cresceu e se tornou um grande guerreiro e um grande caçador. Entre todos, apenas o seu irmão Osíris se mostrava igual a Seth. Há quem diga que Seth tem boas razões para querer destruir o mundo. Ra ordenou a execução de Geb e Nut, pais de Seth e Osíris. Ra tinha medo de que eles viessem em algum momento tomar o poder, e o fato de que tanto Seth quanto Osíris eram extremamente habilidosos dava a Geb e Nut razão para aclamar o trono, assegurando para o futuro do Egito herdeiros dignos. Seth então se rebelou e protestou a execução. Logo, ele foi banido do reino. Osíris escolheu ficar quieto e com isso ganhou o favor de Ra, que logo em seguida o apontou como herdeiro. Com a morte de Ra, Osíris se tornou imperador e ordenou que todos o idolatrassem como um deus. Durante o reinado de Osíris, Seth tentou se reconciliar, porém, tomado pela ubris, Osíris manteve o mandato de exílio de Seth. Durante seu exílio, Seth assumiu o nome Sukef, e nesse período ele conheceu aquele que o abraçou. Da mesma forma, claro, existem diversos conflitos sobre essa história. Alguns setitas vão clamar que Sukef foi abraçado por Zilá, a primeira esposa de Caim. Já alguns gangrel vão dizer que quem abraçou Sukef foi Enoia, a patrona do clã gangrel. Nesse encontro, Enoia tomava a forma de uma grande serpente e desafiou Sukef a responder um enigma. Sukef falhou e com isso foi destroçado por Enoia, que em seguida o abraçou. Nessa versão, quando Sukef despertou, ele enlouqueceu e começou a se clamar Deus e ficou obcecado por serpentes. Essa versão é, para a maioria dos setitas, uma piada de mau gosto, para outros, uma grande ofensa. Independente da versão, Sukef agora era um vampiro. E agora, com seu novo poder, ele retornou ao Egito, matou Osíris e seu filho Horus, e assumiu o trono do Egito, dedicando a sua não-vida a desfazer as cruéis leis implementadas por Ra e liberando o Egito das antigas tradições. Por um tempo, a vida no Egito floresceu. Novas filosofias surgiram e, pela primeira vez em muito tempo, os comuns gozavam de liberdade. Porém, nas palavras de Terenas, Menefio II, nenhum rei reina para sempre. Horus voltou dos mortos, agora como uma múmia, e expulsou Sukef do Egito. Outra crença presente entre os setitas é que Seth, Osíris, Ra eram literalmente deuses e nunca foram vampiros. Nessa versão,
Quando Ra ficou velho e incapaz de liderar, ele apontou Osíris como seu sucessor. Seth, que era justamente quem defendia Ra contra a corrupção de Apep e infinitamente mais competente que Osíris, foi tomado pelo rancor e pela inveja. Seth então assassinou Osíris, o esquartejou e espalhou seus pedaços pelo Egito. Ísis, esposa de Osíris, juntou seus pedaços e, num ritual, se engravidou de seu marido morto e, em seguida, pariu Horus. Horus cresceu, desafiou Seth e o derrotou. Esse duelo é descrito de diversas formas, inclusive, desde batalhas épicas entre os exércitos até um julgamento no tribunal dos deuses. Independente, na derrota, Seth foi castrado e banido. Após o exílio de Seth, Osíris, ainda morto, se tornou deus e governante dos mortos, enquanto Horus se tornava deus e governante dos mortais. Por suas conquistas, Ra presenteou Horus com duas concubinas estrangeiras e ascendeu Horus a deus da tempestade. Existe ainda uma outra recontagem dessa história. Nessa, Ra era na verdade um tirano, e quando Horus derrotou Seth, Seth foi amaldiçoado por Ra e condenado à escuridão. Os outros deuses em seguida se uniram e baniram Seth para Duat. Duat, o reino dos mortos do povo egípcio e seus deuses. Em Duat, Seth derrotou e consumiu Apep, e com isso ganhou sabedoria e conhecimento do oculto. Seth também descobriu o segredo de Ra, de que toda alma é igual e tem o mesmo potencial. Ra, que clamava ser o criador de toda a vida, mentiu. Ra apenas encontrou o mar das águas primordiais, que carregava toda a vida, e moldou as almas que viriam a se tornar os humanos e os deuses. O mar das águas primordiais é descrito como um mar que se origina no espaço e que a cada ano traz a vida com a inundação do rio Nilo e que a cada ano leva os mortos a Duat. Desse mar, Ra retirava as almas mais promissoras, as moldava e as transformava em servidores. Com esse conhecimento, Seth agora jurou sobrepujar Ra, não por orgulho ou vingança, mas para liberar toda a raça humana e garantir que esses também viessem a se tornar criadores, assim como Ra. Essas águas primordiais que carregavam a vida, carregavam também a morte. E agora Seth se tornara algo diferente, a combinação da vida e da morte. E com esse conhecimento, Seth se disfarçou de serpente marinha e, através do rio Nilo, se infiltrou no Egito. A maldição de Ra ainda era forte, e Seth ainda era banido de toda a luz, forçando a andar somente durante a noite. Em segredo, ele recrutou 12 hábeis discípulos, contou a eles a verdade sobre Ra e prometeu que eles poderiam também um dia tornar-se deuses. Seth então compartilhou seu sangue com esses 12 discípulos e os garantiu poder quase que em par com seu próprio, pois Seth não acreditava na sua superioridade, não acreditava na superioridade de deuses entre os homens. Em algum momento da sua infiltração no Egito, a lua revelou a Ra a presença de Seth. Ra então estendeu a maldição de Seth também aos 12 que provaram de ser sangue, e decretou que todos que se alinhassem a Seth também seriam banidos de toda a luz. E visto que o pacto foi selado em sangue, somente sangue o satisfariam. Alguns dos discípulos de Seth clamaram por piedade a Ra, o que enfureceu bastante Seth, que jurou vingança, mesmo que demorasse mais de 1 milhão de anos. Existe ainda uma outra versão da história de Seth que o traz como sendo defensor de Ra. Ele que toda noite protegia Ra e os outros deuses das ameaças de Apep. Porém,
Com o infinito talento de Seth, veio também um grande orgulho. Com ele se colocava acima dos outros deuses. Osíris, tomado por inveja, planejou a derrota de Seth. Osíris, então, enganou Seth e o serviu um veneno que o enfraqueceu. Agora, durante o ataque de Apep, Seth se mostrou incapaz de proteger Ra. Tentando tomar para si a fama e a posição de Seth, Osíris lutou contra Apep. Porém, Osíris era fraco e com apenas um golpe de sua cauda, Apep o nocauteou. Seth, ainda fiel a Ra, se colocou entre Apep e Ra, e enquanto a grande serpente tentava engolir Seth, o mesmo a estrangulou, o que forçou Apep a regurgitar Seth e fugir novamente ao abismo. Seth sobreviveu, mas o veneno de Apep tocou Seth em seu coração, o que o transformou em uma criatura de morte e o condenou a uma vida de escuridão. Seth, então, jurou vingança eterna contra Osíris. Seth conta ainda com outra versão para sua história. Dessa vez, Seth era um dos governantes do Egito. Curioso para saber o que se estendia além das suas fronteiras, ele saiu em uma jornada, e ao chegar no limiar de seus domínios, ele se deparou com seres além da compreensão que estavam tentando tomar forma nessa realidade. Seth tentou alertar os outros governantes do Egito, mas sem sucesso. Pelo contrário, esses apenas riram de Seth. Seth então partiu em busca de alguém que lhe daria ouvidos. E nessa busca, ele encontrou Caim. Segundo Caim, o mundo foi criado para servir como prisão para Caim e que ele só se libertaria quando se arrependesse de seu crime. Mas que se Caim um dia se arrependesse, esse mundo seria desfeito e as criaturas que Seth descobriu consumiriam toda a existência. Seth se impressionou com a força de Caim e ao mesmo tempo se comoveu com a punição de Caim. Com isso, Seth se voluntariou a compartilhar da sentença de Caim. Caim então invocou a Pepe, que era todo o ódio do mundo, e infundiu em Seth o sangue de Apep. Seth agora passou a se alimentar do ódio do mundo e instruiu suas crias para corromper parte desse mundo, pois com cada um que odiasse Seth, seu poder aumentava, e um dia ele terá forças o bastante para liberar Caim e a todos os outros. Independente de qual versão for verdadeira, Seth em algum momento desapareceu, deixando com suas crias diversas profecias que previam seu retorno. Em algum momento da história, Seth se tornou em Tifão, um monstro de proporções titânicas, cujas asas cobriam o sol e trazia trevas à terra. Ele também assumiu o papel de lutar contra o status quo. Então, seja Seth um deus, um adorador de Apep, um rei amaldiçoado ou o único amigo de Caim, ele ainda tem um papel a cumprir. E nenhuma dessas versões é tida como falsa. Limitação é algo contra a qual Seth sempre lutou, e que estabilidade é sinônimo de estagnação, o que vai contra os princípios de Seth. Inclusive, na história do Egito Antigo, os setitas frequentemente sabotavam faraós que se perdiam em Maat. Maat, que, de acordo com os setitas, são as correntes que prendem a humanidade a uma existência de serventia aos falsos deuses. O clã sofreu bastante no ano 33 a.C., quando Seth desapareceu de vez. Na Idade das Trevas, a interação entre os seguidores de Seth e os outros clãs era bem reduzida. A maioria do clã residia no Egito, enquanto os outros clãs brigavam por pedaços de terra no Ocidente, principalmente na Europa. Isso garantiu aos setitas relativa paz, que serviu bastante para que eles estudassem o culto e desenvolvessem a sua própria feitiçaria. Foi nesse período também
que o clã ganhou a fama de corruptores. Quando um hierofante chamado Caetal, também conhecido como a Serpente do Éden, introduziu ao clã a ideia de corromper simplesmente para corromper, para espalhar a corrupção e não como uma ferramenta para servir Seth. Caetal pregava inclusive a demonolatria, e por um tempo, Caetal e aqueles fiéis a eles eram restritos aos domínios dos setitas. Porém, quando ele foi banido junto com seus seguidores, eles começaram a se espalhar por outras terras. Isso criou uma divisão que enfraqueceu bastante o clã. Setitas que antes tinham grande influência no Egito se viram agora comandando pequenos terrenos que faziam fronteiras com os lobisomens do Egito, a tribo dos peregrinos silenciosos, e com frequência eram invadidos pelos Banu Hakim inclusive, e todos os Ashira, os vampiros islâmicos, tinham fortes razões para odiar os seguidores de Seth, quem os Ashira consideravam como um falso deus. Da mesma forma, os setitas odiavam a idolatria dos Ashira a Akin e as outras divindades que os setitas consideravam como falsos deuses. Contudo, os setitas não tinham condições de travar uma guerra contra essas forças estrangeiras e com isso estabeleceram um acordo de paz com os assamitas, que também sofriam com as cruzadas. Durante a Renascença, os setitas se viram em uma posição favorável. O começo da globalização facilitou bastante a comercialização de vícios. Isso, seguido do ponto em que o capitalismo permitia às pessoas algum tempo de lazer, trouxe aos setitas oportunidades que os solidificaram como um clã verdadeiramente independente, capaz de atender às suas próprias necessidades e suprir as necessidades alheias. A era vitoriana continuou a testemunhar a ascensão do clã. O puritanismo sai de moda quase que por completo. O ocultismo ganha popularidade e décadas e séculos dedicado ao estudo da feitiçaria trazia aos setitas diversos clientes interessados em coisas que somente os setitas poderiam oferecer. Nessa era também, tivemos a grande epidemia de ópio, que sem sombra de dúvida foi influenciada pelos setitas. Setitas também começaram a se introduzir ao redor do mundo, principalmente na América, muitos abandonando os seus lares no Egito. Nas noites modernas, o clã passa por uma remodelagem. O clã muda seu nome e agora passa a se chamar Ministério. Muitos interpretam os sinais de Gehenna como um sinal de retorno de Seth e passam a adotar uma postura mais agressiva. Um detalhe: a grande maioria dos setitas nativos do Egito continuam a se chamar de seguidores de Seth. Embora o clã seja ainda um clã independente, eles começaram a ser mais ativos nas outras seitas, principalmente na Camarilla. Alguns até tentaram trazer uma união do clã à seita, mas quase que unanimamente a Camarilla recusou. De qualquer forma, uma existência dedicada a vender vícios faz também dos setitas colecionadores de segredos sujos, e muitos começam a coletar favores. Embora, de uma forma geral, o clã faz grande esforço para não antagonizar as outras seitas. Essa mudança de nome também simboliza uma mudança no paradigma do clã. Eles não mais se veem como seguidores de Seth, e sim como uma extensão de Seth, vendo com isso a obsolescência das igrejas dedicadas a Seth, se Seth está agora em cada um deles. Algo inesperado talvez nas noites modernas, os setitas não vendem somente o vício, muitos vão oferecer também a espiritualidade. O clã não conta com uma organização global bem estruturada. Praticamente, cada templo age de forma bem independente, embora mantenham conexões com os outros templos. Um templo vai sempre ser liderado por um hierofante ou por um eterno, que falam em nome de Seth em sua ausência. Inclusive, muitos deles em algum momento conheceram o próprio Seth. O clã também
vai manter boa relação com as outras seitas, ao mesmo tempo em que tramam em segredo para corrompê-las. De fato, a destruição de uma seita é prejudicial para o Setita, que agora se verá sem muitos de seus clientes. Os Setitas vão trabalhar com planos dentro de planos, e muitas das ações de um Setita podem parecer desconexas para um observador, mas de uma forma geral, vão trabalhar para ou corromper ou acelerar o retorno de seu senhor. Brigas internas no clã são bem raras, com quase todo o clã se focando em tratar as ameaças exteriores. Algo bem único do clã, conforme o clã se espalhava pelo mundo, muitos começaram a adotar as culturas das regiões estrangeiras e subvertê-las de modo que, mesmo rezando para outras divindades, seu favor ainda era carregado para Seth. Alguns vão pintar outras divindades como reencarnação do Seth ou coisas parecidas. Por exemplo, uma das variações do clã são as crianças de Dambala. Dambala é um orixá no tambor de Mina, uma religião afro-brasileira, e é também um loa no vodu haitiano. Dambala é representado como uma grande cobra branca com a cabeça de um humano. Dambala, a princípio, é uma divindade do bem, sendo o criador de toda a vida. Os setitas, porém, pintaram Dambala também como portador da morte, sem muito sucesso, o que criou alguns conflitos entre as linhagens. As crianças de Dambala contam com uma fraqueza diferente. Eles precisam, periodicamente, participar de rituais de oferenda aos espíritos ou se tornam marcados e passam a ser atacados pelos espíritos. Então, o clã conta com presença em diferentes religiões, principalmente aquelas que, de alguma forma, idolatram algum animal. As disciplinas de Seth e dos anciões do ministério permite com que eles tomem formas de diferentes animais, e isso normalmente era utilizado para influenciar os fiéis. Em tempos modernos, o clã tem se espalhado bastante e passaram a abraçar pessoas de diferentes caminhos de vida, desde pesquisadores do oculto e eruditos até DJs e influencers vão encontrar um lugar entre as serpentes. Eles se afastaram bastante da iconografia e o misticismo egípcio e tentam agora servir como fornecedores para seitas e clãs. Isso vai te dar bastante liberdade na criação de personagem. Tudo bem se você for um pesquisador do oculto, um traficante, um fornecedor, até alguém totalmente desconectado de tudo que é o clã serve o clã. Se você for um personagem bom e puro, você ainda vai ajudar a quebrar o estigma sofrido pelo clã e atrair aqueles que se sentem inseguros para negociar com o ministério. Os atributos sociais e mentais são muito importantes para os setitas, e aqueles que já têm algum interesse no oculto vão atrair ainda mais o interesse do clã. O estilo também vai variar bastante. A maioria dos ministros vai se vestir de acordo com o ambiente, tentando trazer um ar de semelhança e confiabilidade em quem os buscar. Um erro comum entre os cainitas é ver os ministros como traficantes e criminosos comuns. Pelo contrário, o vício é a ferramenta dos ministros, e não as drogas. Eles vão vender o conforto, a segurança e a liberdade. O melhor setita é aquele que não precisa intimidar ou chantagear e vai se tornar um real confidente de quem quer que seja. Pense, você aceitaria drogas de um estranho ou de um amigo? Uma curiosidade bacana: membros de qualquer clã podem se juntar ao ministério. Então, você pode escolher servir o ministério mesmo se não for um setita. Agora eu vou deixar aqui os pecados da trilha de Tifão, a trilha mais comum entre os ministros. E lembrando também que as trilhas são opcionais, mas ajudam a ter uma ideia da ideologia do clã. Valor 10: procurar pelo próprio prazer, ao invés de proporcioná-lo a outros. Se entregar para um vício é uma ferramenta, e não um divertimento.
De valor 9, recusar-se a ajudar outro seguidor da trilha. O trabalho em grupo é mais eficiente para o despertar de Seth. De valor 8, falhar em destruir um vampiro em Golconda. Aqueles que transcenderem seus desejos não podem ser dominados. De valor 7, falhar em observar os rituais religiosos dos setitas. Isso é o mesmo que ignorar Seth. De valor 6, falhar em minar a ordem social corrente em favor dos setitas. Outros vampiros são sem importância ou mal orientados, e essa indolência retarda o retorno de Seth. De valor 5, falhar em fazer o que for necessário para corromper alguém. Quanto mais indivíduos estiverem em débito com setitas, melhor. Valor 4, falhar em procurar conhecimentos arcanos. Os mistérios da ressurreição de Seth podem estar escondidos em qualquer lugar. De valor 3, obstruir os esforços de outro setita. As fileiras dos justos não têm lugar para joguinhos de poder. De valor 2, falhar em tirar vantagem da fraqueza de alguém. Não há espaço para compaixão nos planos maiores de Seth. De valor 1, recusar-se a ajudar a ressurreição de Seth. Esta é a seara dos descrentes. E você, tem alguma dica para quem está pensando em se juntar ao ministério? Ou alguma história bacana de quando você estava jogando com um dos encantadores de serpente? Deixa aí nos comentários. E se curtiu o vídeo até aqui, talvez deixar um like e se inscrever no canal. Muito obrigado.